Olá, começa agora o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, que traz para você temas importantes do cotidiano para serem discutidos por professores, pesquisadores e especialistas aqui da universidade. Eu sou Felipe Mateus e o tema do Analisa de hoje é a nova configuração do BRICS, o bloco de economias emergentes do mundo, do qual o Brasil é um dos fundadores. Para discutir esse tema, a gente recebe aqui o professor Bruno Martarello de Conte, docente do Instituto de Economia da Unicamp, diretor do Instituto Confúcio aqui da universidade e um dos coordenadores da BRICS Network University no eixo de economia. Professor Bruno, obrigado por estar aqui com a gente nessa edição. Boa tarde, Felipe. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, na última semana foi realizada a 15ª cúpula do BRICS na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. A principal novidade anunciada no encontro é a expansão do bloco. Hoje o BRICS conta com 5 países: Brasil, Rússia, Índia e China, que são os 4 países fundadores em 2006, e a África do Sul, que foi incorporado ao bloco em 2011. Os 6 países convidados a integrar o BRICS a partir de 2024 são Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Outro tema de repercussão é a possibilidade da adoção de uma moeda comum para o comércio entre os países, reduzindo a dependência do dólar. Professor, para a gente começar, eu queria primeiro perguntar para você o seguinte: o BRICS ele surgiu em 2006 enquanto bloco, inicialmente inclusive sem o S no final, era BRIC, né? Depois o S veio com a África do Sul em 2011. E naquele período era um bloco de países que despontavam na economia mundial. E de lá para cá, muita coisa mudou nesse cenário internacional e com esses países. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas mudanças e de que forma esse reposicionamento do BRICS, essa expansão do bloco, tem a ver também com essas mudanças no cenário mundial. Perfeito. De fato, por mais que pareça pouco, ao longo desses 15, 16, 17 anos, muita coisa mudou, né? Só para ficar nos eventos geopolíticos e econômicos mais importantes, a gente teve uma crise de gravíssimas proporções que eclodiu nos Estados Unidos, e isso é importante de ser dito, né? Não foi uma crise que nasceu em outros lugares, foi no coração de Wall Street, né? No coração do mercado imobiliário estadunidense, em 2007 para 2008, com a sua propagação que se transformou na crise da zona do euro, tá certo? Muito da discussão sobre desdolarização, por exemplo, ela acontece desde os anos 60, mas, enfim, nesse momento, em 2009, ela foi reforçada, né? Afinal de contas, enfim, uma crise que nasce nos Estados Unidos, né? Uma discussão toda sobre a pertinência ou não de um sistema monetário centrado no dólar. Depois, bom, tivemos a pandemia, né? E que, de novo, uma crise econômica e social de graves proporções, mas que mostrou também ao mundo a falência completa do sistema atual de governança, né? Foi um completo absurdo a distribuição das vacinas, absolutamente discrepante, né? Alguns países comprando o equivalente a 7, 8, 9 doses, né, para as suas populações, enquanto outros países não tinham acesso a nenhuma dose, né, para a sua população, enfim. Para não falar também dos efeitos econômicos e a possibilidade de cada país lidar com as suas crises, né, fazendo políticas anticíclicas. Então, a pandemia foi um marco também. A distinta capacidade de cada país, e aí o Ocidente e o Oriente têm diferenças importantes, né, em lidar com a pandemia, enfim. E, bom, associado à crise de 2007 e 2008, teve também a ascensão da extrema-direita, né? Não só, enfim, tem um conjunto de coisas por trás, mas uma das coisas importantes também do contexto contemporâneo das últimas décadas é a ascensão da extrema-direita, e aí, em particular, no país hegemon, né? Nos Estados Unidos, o Trump. E eu estou dizendo isso porque, bom, com isso, as rivalidades com a China escalaram, né? Enfim, a chamada guerra comercial, que depois agora está sendo continuada pelos democratas com Biden, né? Mas foi também um momento relevante ao longo dessa última década e meia, né? E bom, a guerra na Ucrânia, né? Que também faz com que a discussão toda em relação ao BRICS tome outras proporções em função, enfim, da guerra em si, claro, mas também das sanções colocadas aí a gente volta à questão da desdolarização, né? As sanções colocadas em relação à Rússia, mostrando o poderio, né, dos Estados Unidos de usar a sua moeda, o seu sistema financeiro ocidental como uma arma, né, como uma bomba nessa guerra toda. Então, enfim, de fato muita coisa mudou e transversalmente, enfim, o que tem acontecido de mais relevante é a ascensão econômica chinesa, né? A China de promessa, né, no início do século, entrando na OMC,
passou, enfim, ao longo desse período que a gente está falando, já é o maior PIB do mundo, passou os Estados Unidos em poder de compra, né? Em termos nominais não, mas em poder de compra sim. Se tornou em 2009 o maior parceiro comercial do Brasil e hoje já é o maior parceiro comercial de mais de 100 países do globo. Tá certo? Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial de algo como 60 países do globo. A China já é a maior potência comercial, já tornou-se um grande credor internacionalmente. Então, enfim, a ascensão chinesa também está nesse pacote aí de grandes transformações. Né? E aí, essa reconfiguração do BRICS, essa mudada de posição com essa ampliação, trazendo mais países para esse bloco, acaba sendo uma estratégia da própria China de ampliar esse poder de influência? A China passa a se tornar ainda mais influente com essa ampliação dos BRICS? Olha, a gente não pode ser inocente de ignorar esse fato, com certeza. Né? A China, claro, né, se tornando uma grande potência, usa dessa prerrogativa na sua relação com outros países, embora não da mesma maneira que foi feita historicamente pelos países ocidentais. É preciso tomar cuidado com isso também. Né? Mas sim, a pressão pela ampliação dos BRICS veio da China. A partir de um determinado momento, sobretudo com a guerra, a Rússia também se tornou partidária disso, afinal de contas, quer sentar na mesa com quanto mais parceiros possíveis, né? Mas, enfim, partiu da China. Enfim, na seleção dos países a gente vê também, claro, tem os dedos, né, dos países todos, mas o dedo chinês talvez tenha pesado um pouco mais na decisão de ampliação e na seleção dos países. Né? Então, esse risco existe, de fato, né, de dentro dos BRICS, é um risco que já existia, né? Afinal de contas, enfim, dos 5 países fundadores, dos 4 mais África do Sul, né? Já existia uma assimetria entre eles, né? Por mais que a estrutura de governança tenha sido pensada para ser simétrica, né? Mas, e com a ampliação, a China aumenta, sim, o seu poder, o que não significa o escanteamento completo do Brasil, né? Isso acho que é importante ser dito também, né? Inclusive, um ponto que eu iria colocar, porque uma das análises que eram feitas, inclusive de repercussões de bastidores ali políticos, é que talvez não fosse uma vontade, um desejo do Brasil de ampliar o BRICS, né? Como é que o Brasil fica nessa situação, professor? Pois a mídia brasileira, inclusive, né, tem ventilado, a mídia comercial, né, ventilado que é uma grande derrota do Lula, que o Lula volta menor do que foi, etc. Sejamos claros, o Brasil ficou escanteado no mundo durante os 4 anos do governo Bolsonaro, isso precisa ser dito, né? E durante os 2 anos do governo Temer. Foi isso que escanteou o Brasil do mundo, com um golpe de Estado, inicialmente, e depois com um governo, de um sujeito que rouba joias, inclusive, né? E que teve uma postura em relação aos BRICS, voltando ao nosso tema, que foi muito ambígua, né? O governo Bolsonaro cumpriu com as suas obrigações, é verdade, embora tenha tido até um momento em que ficou inadimplente em relação ao NDB, mas, enfim, isso é um episódio pequeno. Mas, enfim, não participou da maneira como os governos anteriores participaram, né, nesse movimento dos BRICS. Então, enfim, uma leitura que me parece razoável é, inclusive, que essa discussão toda sobre a ampliação dos BRICS foi sendo feita ao longo desses 4 anos anteriores e o Brasil ficou à margem disso. Né? Então, quer dizer, se havia, e parece que havia uma certa resistência do Itamaraty nessa ampliação, né? Porque tem dificuldades sobretudo para a governança, né? A gente pode até falar sobre isso depois. Então, tinha uma certa resistência do Itamaraty, mas também possivelmente por, enfim, ter ao longo dos últimos 4, 6 anos não ter tido o protagonismo nessas discussões internas que poderiam ter tido se fosse outro governo, né? Então, de certa forma, o Itamaraty foi pressionado, né? O Brasil foi para a cúpula como o único dos 4 países, né, que estava ainda reticente em relação a essa ampliação. Mas, enfim, eu acho que é absolutamente injusto
colocar na conta do Lula, né, que o Brasil agora está escanteado. Né? Pelo contrário, acho que o Brasil agora está retomando um protagonismo na cena internacional e vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Né? Se de 1/5 dos BRICS agora somos 1/11avo, né, essa matemática pura e simples não revela, né, o que vai ser o papel do Brasil dentro do bloco, sobretudo quando a gente sabe da capacidade do presidente de fazer articulações internacionais e também do nosso corpo diplomático. Né? E nesse cenário atual, professor, qual que é a importância da existência de um bloco desse como o BRICS? Porque a gente vê outros blocos, principalmente o G7 e até o G20, que é um bloco expandido, mas que tem aí a presença das principais economias do mundo, Estados Unidos, países da Europa Ocidental. Agora, o BRICS, enquanto um bloco que reúne essas economias emergentes, né, qual que é a importância disso para o cenário internacional? Tem uma importância muito grande. Já tinha, né, mas com essa ampliação aumenta. Os BRICS eles nascem, né, enfim, recuperando a história, como isso todo mundo sabe, né, pelo menos quem acompanha, mas como um acrônimo criado no mercado financeiro pelo Jim O'Neill no Goldman Sachs, né, falando sobre um conjunto de 4 países com grande potencial para crescimento e que, portanto, seriam bons destinos para investimento financeiro. Né? Então, nasce de uma forma absolutamente passiva, né, como fontes de renda aí para o centro. E aí, enfim, a coisa começa a se organizar, né, em grande medida para dar voz ao chamado Sul Global, né? E, enfim, o próprio Banco dos BRICS, isso o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que participou dessa criação, foi um dos protagonistas, ele diz, né, o banco não foi criado com o nome Banco dos BRICS, porque justamente, e o nome é Novo Banco do Desenvolvimento, porque justamente se queria deixar as portas abertas para a entrada de novos membros. Né? Então, isso tudo estava na Constituição dos BRICS, acabou demorando mais tempo do que seria esperado, mas, enfim, acho que é uma tendência quase que natural desse bloco, né, ir assumindo uma representatividade maior diante, né, do G7, enfim, dos blocos comandados pelas potências ocidentais. Então, é um passo importante, a gente não sabe o que vai acontecer, né, tem 1000 problemas ainda possíveis, volta à questão da governança, né, mas que é um marco importante na demonstração de um descontentamento do Sul Global. E mais do que simplesmente a adesão dos 6 novos, né, essa fila que se formou, né? Os números variam, tem gente que fala o dado inicial era 22, 23, né, candidaturas oficiais, depois se falou em 40, mas enfim, tem um número grande de países querendo aderir. E isso é a demonstração, né, dessa insatisfação em relação à atual estrutura de governança global e, claro, reforça o peso, sim, desse bloco alternativo, né, ao status quo. Queria só pegar dessa sua última fala, essa insatisfação de alguns países com essa governança global. O que seria essa insatisfação e essa governança global? São as estruturas atuais, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, que muitas vezes para você ter um socorro financeiro, uma capacidade de investimento, solicitam medidas de austeridade fiscal, que é o que muitas vezes a gente viu na crise de 2008 com os países europeus? Seria basicamente isso? Isso são elementos relevantes, exatamente. Essas instituições nascidas, na maioria, da Segunda Guerra, né, de Bretton Woods, do imediato pós-Segunda Guerra, elas têm um determinado desenho que, no fim, dá um poder excessivo a essas potências ocidentais. E o mundo foi mudando, né? O mundo foi mudando. Mas algumas coisas ficaram congeladas nessas instituições, né? Eu acho que o exemplo mais claro é do FMI. Você mencionou o FMI, né? E a estrutura de voto dentro do FMI, pelo menos tem decisões que são por maioria simples, mas para as decisões mais importantes é preciso ter 85%. Dos votos, tá certo? E os votos são ponderados pela cota que cada país tem. E os Estados Unidos sozinho tem algo como 17%. Então, enfim, com 17, eles já vetam, né? Eles têm poder de veto dentro do Fundo Monetário. E os países da União Europeia conjuntamente também têm, né? Então, quer dizer, isso são exemplos, né, de como, enfim, são instituições supranacionais, em teoria, para o bem do mundo, né, ou de todos os países aderentes, mas que, enfim, tem um viés muito grande, né? A presidência, né, do Banco Mundial e do Fundo Monetário sempre alterna entre Estados Unidos e Europa. Então, tem 1000 demonstrações. Você falou também das condicionalidades, né? Então, os empréstimos do FMI
FMI, com 1000 condicionalidades que vão desde elementos políticos até imposições para austeridade, que tem efeitos sociais muito grandes. E aí eu volto à pandemia, né? A pandemia mostrou muito claramente a falência completa, né? Pelo amor de Deus, as pessoas estavam morrendo e alguns países disputando a 8ª ou 9ª dose de vacina, né? Então, uma absoluta falência de um sistema de governança global, né? Atual. Eu vou aproveitar até para puxar uma questão que eu tinha deixado mais para o final, que além dessa expansão do número de países no BRICS, uma das discussões que também reverberou bastante dessa última edição da cúpula é a proposta de da criação de uma moeda comum para as relações comerciais entre esses países. E é até bom a gente esclarecer que não é a adoção de uma moeda única entre os países, é a adoção de uma moeda como referência para as trocas comerciais, né? Isso é algo viável, professor, para esses países? E qual que seria o ganho de adotar uma moeda comum, que é com o objetivo de não depender do dólar, certo? Legal. Esse é um tema complexo, tanto é que não se chegou a conclusões muito fortes, né, na cúpula, a despeito de algumas expectativas, mas é um tema super importante e que vai estar na pauta para as próximas cúpulas, né? E acho que é importante começar como você começou, né? Às vezes as pessoas entendem que vai ser uma moeda como o euro, e não é isso. Tá certo? Nem seria desejável uma moeda comum como o euro. O que sim se discute é a desdolarização. Tá certo? A redução da dependência em relação ao dólar, que é discutida já há alguns anos, mas que, eu volto a esse ponto, se acentuou com a questão das sanções à Rússia, né? A demonstração explícita de que os Estados Unidos usam e usarão o dólar como uma arma sempre que quiserem, né? Então, bom, nesse sentido é bom criar alternativas, né? Evitar essa dollar trap, essa armadilha do dólar, né? Na expressão de um indiano, que se chama Prasad. E aí, bom, como fazer? Não é fácil, né? Se fosse fácil, isso já teria sido feito. Não é uma moeda comum, em primeiro lugar. Segundo, a discussão gira em torno de duas possibilidades, né? Uma seria a criação de uma moeda que seria uma moeda contábil, né? O FMI tem uma moeda, que são os direitos especiais de saque, que são, na verdade, uma cesta de moedas, é composta por uma cesta de moedas com uma ponderação distinta entre as principais moedas do globo, né? Dólar, libra esterlina, ien, euro e agora o renminbi foi incluído também. Então, isso poderia ser feito também no âmbito dos BRICS. Inclusive, o professor Paulo Nogueira tem feito propostas nesse sentido, que seria usado para o comércio intra-BRICS, né? Entre os 5 ou agora entre os 11 países, né? Então, ao invés de se fazer o comércio em dólar, se faria nessa moeda contábil com registros contábeis, né? Então, exportação de um país para o outro e vai registrando menos ou mais, enfim. E aí tem que se pensar o que fazer com os países superavitários para usar esse excesso de recursos dessa moeda, que poderia se chamar R5, né? Na verdade, a ampliação do grupo dificulta isso, porque os 5 países membros originais, as moedas começam com R, né? É verdade. Mas agora não mais, né? Mas, enfim, qualquer que seja o nome. Então, essa é uma possibilidade. A outra, que é até mais fácil, é a de estímulo, e isso já vem sendo feito, mas pode ser aprofundado, o estímulo do uso das moedas nacionais, dos 5 ou dos 11 agora países dos BRICS, né? Então, em acordos bilaterais, o uso, isso a Dilma tem insistido, né, bastante agora como presidenta do New Development Bank, os empréstimos do NDB serem feitos nas moedas nacionais, investimentos intra-BRICS serem feitos nas moedas nacionais, né? E isso é bem mais fácil, né? Não que seja absolutamente fácil, tem questões convencionais, de convenção, que são relevantes, enfim, o setor privado ainda prefere usar o dólar, mesmo nos 11 países, né? Mas é claro que os 11 estados podem ir fomentando, né, esse uso maior das moedas nacionais. E aí, claro, o candidato natural a aparecer mais é o renminbi, né? É o país mais importante para... O renminbi, que é a moeda chinesa, né? Desculpa, exatamente. O yuan é o nome da denominação de conta, mas o nome da moeda, só também para pessoas que estão nos assistindo não confundirem, renminbi é o nome da moeda, né? Certo. A moeda chinesa seria a candidata natural a ser mais usada nessas transações, né? Mas é uma iniciativa importante e, para concluir, nessa escolha dos países,
países, né, que não ficou muito claro para muita gente quais foram os critérios, não foi divulgada uma lista de critérios, só para concluir, porque tem relação com a moeda. Uma das coisas que chama a atenção é que são muitos países petroleiros, né? Então, em adição à Rússia, que, enfim, já estava no grupo, hoje, enfim, temos simplesmente os dois maiores exportadores de petróleo, Rússia e Arábia Saudita, né, além dos Emirados Árabes, né, e o maior importador de petróleo, que é a China, né, isso é importante também de ser dito. Para não falar das energias renováveis, né, a China hoje desponta em relação a isso, o Brasil também tem muito potencial, né? Para dar alguns números, na verdade, hoje para petróleo, gás e energias renováveis, os BRICS ampliados agora dominam ou detêm algo como 40% das reservas, né, de cada uma, em torno de, o que não é pouco, né? Voltando à moeda, tem estudos que mostram uma relação muito grande entre o controle sobre as fontes de energia mais importantes, né, num determinado momento histórico, e a moeda utilizada. Então, uma relação entre a libra esterlina, o carvão e a hegemonia britânica, os Estados Unidos, o dólar e o petróleo, tem toda uma diplomacia dos petrodólares, né? Inclusive na relação com a Arábia Saudita, uma certa imposição dos Estados Unidos de que o comércio de petróleo seria feito em dólares. Então, incorporar esses países, né, e essa junção de um controle sobre petróleo, gás e energias renováveis pode ser usado também para esse propósito, que é um movimento que já está em curso, mas que pode ser acentuado de denominação e pagamento dessa energia, seja carbono, né, ou seja do petróleo, enfim, seja energia renovável, nas moedas nacionais dos BRICS, ou em yuan, né? Então, pode ser uma etapa importante do aprofundamento da internacionalização do yuan, do renminbi. A respeito, então, para a gente conversar um pouco sobre esses novos membros, né? São países que receberam o convite formal para ingressar e que, já que tinham manifestado esse desejo, naturalmente vão ingressar. E, numa primeira visão, como o próprio professor colocou, parece que eles são países um pouco desconexos entre si, mas eles já revelam um pouco das próprias relações e da realidade dos países que são membros dos BRICS, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão da Argentina, o Irã, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Etiópia, né? Queria conversar um pouquinho sobre eles. A Argentina foi, inclusive, um pleito do Brasil, né? É um fator para fortalecer esse lado sul-americano dos BRICS? Eu acho que teve alguma preocupação de distribuição regional, né? Na verdade, o próprio convite à África do Sul, lá em 2010, teve esse propósito de ter um representante africano, né? E faz sentido continuar a ter algum grau, não é um equilíbrio completo, né? Mas, enfim, uma representatividade regional, tirando a América do Norte e Europa, por suposto, né? O Oriente Médio não estava representado, agora vem representado de forma pesada, inclusive, né? Alguns países africanos, enfim, me surpreendeu que a África Negra, né, tivesse, então foi Etiópia e Egito, mas, enfim, se falava da Nigéria, né? Agora, e a Argentina, sem dúvida, né? Foi para ser mais um representante latino-americano. Foi um pleito do Lula. Agora, a Argentina está com relações muito boas com a China também, né? Não nos esqueçamos disso, sobretudo com o governo Fernandes, né? Tanto relações comerciais, enfim, quanto inclusive empréstimos, né? Há poucas semanas, um mês, não sei exatamente, a Argentina quitou uma parcela da dívida com o FMI, recebendo crédito da China, né? Então recebeu o dinheiro da China e pagou em renminbi. Foi inclusive uma operação interessante, pagou em renminbi uma parte da sua dívida com o FMI, numa articulação, numa triangulação com a China, né? Então, enfim, tem também relação com a China, não é só Brasil, né? E só para não deixar de mencionar, você falou, bom, esses 6 países certamente devem aceitar, né, o convite, mas a Argentina é a grande incógnita, né, por causa das eleições. Por causa das eleições. O Javier Milei, que é o candidato aí que está à frente, pelo menos no resultado aí das primárias, das PASSO, ele foi o primeiro colocado e ele tem uma política no estilo de Donald Trump e Jair Bolsonaro aqui no Brasil, de se opor à China, né? Então fica essa incógnita. Fica essa incógnita. Eu até achei, e me equivoquei, que isso ia atrapalhar o convite, né? Que os países membros iam ficar com medo de chamar a Argentina nesse momento. Mas pode ter sido até uma cartada no sentido de fortalecer o Fernandes, né? Que é um grande ganho para a Argentina, né? Então de aparecer para que o Massa se eleja. Agora, se o Milei se eleger, de fato a gente não sabe o que vai acontecer, né? Em relação aos outros países, acho interessante
do continente africano, a gente já tem a África do Sul, agora a gente tem Egito e Etiópia. O Egito é um país que a gente conhece, tem uma posição internacional, mas a Etiópia é um país que a gente, até por questões históricas e a nossa relação com o próprio racismo que existe dentro da gente anular muitas vezes a posição de países africanos no cenário internacional, mas a Etiópia tem uma posição importante dentro do contexto africano, né, professor? Tem sim, e foi de fato a grande surpresa, acho que para a maioria das pessoas, né, os outros países mais ou menos estavam sendo já cogitados, né, e aí eu diria, né, que tem uma relação, isso vem também da influência da China, porque a relação da Etiópia com a China nos últimos anos tem sido de grande proximidade. A China tem feito muitos investimentos lá de infraestrutura, tem feito em diversos países do globo, na África sobretudo, mas a Etiópia em particular. Tem uma relação muito grande entre os dois governos, empréstimos, investimento em infraestrutura, então acho que isso pesou bastante na escolha da Etiópia. Em relação à Arábia Saudita e Emirados Árabes, o professor comentou, né, são grandes produtores aí de petróleo, né? Essa presença desses países, além do petróleo, tem também outras justificativas no cenário internacional? Tem algo decorrente do petróleo, que é um grande acúmulo de reservas, né? Os fundos soberanos deles são cobiçados e tem gente dizendo que, inclusive, no NDB, né, uma das expectativas era que, enfim, esses países pudessem ser provedores, né, de recursos, de divisas para as instituições financeiras dos BRICS, né? Então, isso pode ser também um dos elementos, além de uma demonstração também, né, da China enquanto uma articuladora de relações internacionais, daí não do Arábia Saudita com Emirados, mas com o Irã, né? Ela foi protagonista numa reaproximação dos dois países, né? Então colocá-los conjuntamente no bloco, acho que também tem essa conotação, né? O Irã também tem uma posição importante aqui por conta da Rússia, Perfeito. Né, professor? E, inclusive, com as questões recentes envolvendo a Rússia, a guerra na Ucrânia, as posturas de Vladimir Putin. Como é que queria que você comentasse um pouquinho sobre o Irã, mas também puxando essa questão da Rússia. Como é que a Rússia fica dentro desse cenário que extrapola as questões econômicas e vai também para questões políticas? Tá certo. Bom, o Irã também foi alvo de sanções, né? Então, enfim, também se coloca dentro desse bloco de países desejando reformas e até por motivos particulares, né? E não só os motivos mais gerais. E agora, com relação à Rússia, é um tema de fato delicado, né? Porque a gente não pode ignorar que tem uma guerra acontecendo ali e uma guerra, enfim, em princípio deve ser condenada, né? O presidente Lula fez isso, inclusive, né? Lá, inclusive, condenou a guerra. E agora, isso também não pode ser feito de maneira maniqueísta, né? Como se, enfim, houvesse um lado bom e um lado ruim nessa história. É preciso perceber todo o jogo geopolítico em torno disso, né? Enfim, se for para buscar culpados na guerra, a gente busca muitos países ocidentais, inclusive, né? Inclusive as grandes potências. A guerra traz um tema sensível ao bloco, é inegável. A guerra, de certa forma, reposicionou a Rússia nessa questão justamente da pertinência ou não de inclusão de novos países, né? Ela passou a ser uma das ferrenhas defensoras da inclusão de novos países. E o que a guerra faz também, a guerra e as decorrências, né? As sanções, etc., enfim, gerar uma tendência a que certos atores busquem uma fissura, né, entre o que seria o Oriente e o Ocidente, entre o bloco das potências ocidentais e esse chamado Sul global, né? E isso tem que ser visto com muita cautela pelo Brasil, né? Acho que também não é interessante ao Brasil, e o corpo diplomático brasileiro historicamente nunca teve, né, essa atitude de ficar... Então, o Brasil não ganha, na minha opinião, fazendo escolhas dicotômicas, né? Então, binomiais entre um lado ou outro, né? O Brasil tem relações importantes com o Ocidente, culturais, econômicas, políticas, e tem relações crescentemente importantes com esse bloco de países, né? Então, enfim, essa deve ser a postura. Legal. Para a gente encerrar, uma questão que eu não tinha previsto aqui no roteiro, mas eu acho interessante que antes da gente começar a gravar, o professor estava explicando. Você é coordenador do eixo de economia da
BRICS Network University. Explica para a gente o que é essa iniciativa que vai também para o lado da pesquisa e da ciência, de impulsionar as universidades desses países também, que vai além dessa questão econômica e política, né, professor? Perfeito. De fato, enfim, as nossas universidades aqui no Brasil, historicamente, foram completamente voltadas ao mundo ocidental, né? Enfim, por razões econômicas, políticas. É só a gente olhar os dados de intercâmbio ou de coautoria de artigos, enfim, é um domínio completo da relação com os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental, não são nem muitos, né? Se a gente pegar a França, a Alemanha, enfim, Portugal. Então, o que é uma relação excelente, a gente só tem a ganhar. Mas é pouco, né? É pouco. Então, olhar para outros países, né? Olhar para as universidades de outros países é absolutamente fundamental se a gente se pretende uma universidade, né? Uma universidade plural e aberta. Tem conhecimento sendo gerado, né? Nesses países todos. A gente está agora com o BRICS ampliado, inclusive, Egito, Irã. Então, são países importantes. Se a gente pegar a história das invenções que depois chegaram no Ocidente, né? China, grandes invenções que alteraram os rumos da humanidade. Algumas delas vêm, né, desses países todos. Então, quer dizer, é uma questão relativamente recente, né, ou dessa cegueira recente, que eu digo de alguns séculos, né, mas essa cegueira absoluta e essa rejeição a priorística, né, daquilo que é produzido como ciência ou conhecimento no restante do globo, né? E a rede de universidades dos BRICS vem um pouco nessa direção, de tentar fomentar, né, o intercâmbio científico e cultural, acadêmico, inicialmente entre os 5 países. Foi uma iniciativa, na verdade, adotada em 2015. Disse que o plano inicial era fazer uma universidade fisicamente na Índia, depois optou-se por fazer uma rede de universidades com o propósito de fazer um programa de pós-graduação cujos alunos teriam, afinal, diploma dos 5 países. Isso se mostrou meio inviável, né? Enfim, por conta da legislação de cada país, mas o fomento ao intercâmbio acadêmico tem acontecido, né? No caso brasileiro, com uma grande perda a partir de 2016, né? Do golpe, que fez justamente com que os BRICS deixassem de ser prioridade. Então, enfim, a gente deixou de ter apoio nessa rede de universidades por parte do Brasil, mas a rede continuou. Segue viva, né? A gente segue tendo encontros anuais, intercâmbio de alunos, Winter Schools ou Summer Schools, pesquisa coletiva. Eu fiquei muito feliz de ver que no Final Statement, né, na declaração final dos BRICS, eles falam da BRICS Network University, e eu espero que com esse novo governo no Brasil, essa rede fala inclusive da ampliação para novas universidades. Eu espero que seja de novo encarada como uma rede prioritária no processo de internacionalização das universidades brasileiras, né? Bom, antes da gente encerrar essa edição da Analisa, eu queria deixar um convite para quem nos acompanha e se interessa por esse tema, por essa discussão dos BRICS. Nessa quinta-feira, dia 31 de agosto, o Instituto de Economia da Unicamp realiza o webinar BRICS e a América do Sul, as prioridades da política externa brasileira. Ele vai ser apresentado pelo professor Bruno de Conte e também por Paulo Nogueira Batista Júnior, que é ex-vice-presidente do Banco dos BRICS. O webinar começa às 7h pelo canal do Instituto de Economia da Unicamp no YouTube. O endereço é youtube.com/IEUnicampBR. youtube.com/IEUnicampBR. Você que nos acompanha em vídeo, o endereço está aqui embaixo na tela. O webinar fica gravado no canal do Instituto de Economia no YouTube, então dá para acompanhar quando você preferir. Professor Bruno, obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar esses conhecimentos aí sobre os BRICS, que é um tema tão importante para a nossa realidade. Eu que agradeço, Felipe, o prazer é meu. Esse foi o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Os trabalhos técnicos dessa edição é do João Ricardo Boi e do Jorge Calhau. Acompanhe os canais de comunicação da Unicamp, o portal e o jornal da Unicamp e as nossas redes sociais. Até a próxima!